Bom, Osmar, voltando àquela personagem seu em Keké, que tem uma relação direta com o tabaco que você viria fazer depois em Roda de Fogo, queria que você falasse um pouquinho da estrutura desses personagens. Eu acho que o Keké, na verdade, foi uma saída que eu tive da televisão. E foi uma pausa. E a TV Cultura, então, me convidou para fazer o seu Keké. E, aliás, do livro acho que é José Condé. Sim, adaptação do Wilson Rocha. Venturas e Desventuras de Ezequias Vanderlei Lins. Como é que é mesmo? É enorme. Venturas e Desventuras de Ezequias Vanderlei Lins, um cacheiro viajante ou Seu Keké para os íntimos. Esse é o título do livro. Então, eu acho que, quer dizer, na verdade, quando eu interpretei essa personagem, eu não sei se eu estava suficiente maduro para, hoje fazendo uma autocrítica, suficiente maduro para representá-la. Eu acho que foi bem, as pessoas gostaram. Mas teve um problema muito grande, porque quando anunciaram aqui no Rio de Janeiro, vetaram. Misteriosamente foi anunciado e não passou. Se posteriormente viria então o Rabo de Saia, que está na cara que era baseado no Keké. Sim. Que o Ney fez, eu acho que foi. Tenho eu, suponho eu, que não exibiram o seu Keké no Rio porque eles tinham ideia de fazer o Rabo de Saia com o Ney Torraca. Foi feito. E lá pela frente, num período também que eu fiquei fora da televisão, eles me convidaram, eu acho que até coincidentemente por causa do Keké, me convidaram a fazer o Tabaco. Que era um cara casado com três, quer dizer, namorando, né, 3 mulheres. Ele não era casado com ela, né? Sim. O Keké era casado em cidades diferentes, né? Supõe-se que ele seja lá do Nordeste, né? Cidades diferentes, casado mesmo, ali no papel, com 3 mulheres diferentes. Agora o Tabaco não, o Tabaco eram namoradas, né? 3 namoradas diferentes que não se conheciam e que depois se encontram. Eu acho que a cena antológica é quando ele marca casamento com elas e as pessoas descobrem, e então ele está no altar para esperar uma, vem as 3. Aquilo ali é antológico. Foi um enorme sucesso. Depois você teve um personagem icônico também, que tem uma fala aqui, que foi dita pelo Padre Lívio, numa conversa com o seu personagem, que dizia: quem trabalha e mata a fome, não come o pão de ninguém, mas quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. Estou me referindo ao Tião de Aline. Interessante que essa fala quem escreveu foi o irmão do Benedito Barbosa. E é a fala, porque na verdade o que ocorreu com o Tião é que eu pedi para sair da novela por razões que não nos cabe discutir aqui agora. Sim. E ele de qualquer maneira ia morrer. Mas eu pedi para antecipar para o Benedito Rui Barbosa, porque eu iria para São Paulo fazer teatro, fazer uma Rosa para Rita, e pedi para ele antecipar a morte. Na verdade, eu tinha tido um dissabor ali, com setores administrativos, comandados, né, por, enfim, pessoas que comandam esse setor, né? Enfim. Então eu pedi para antecipar a morte porque eu ia embora para fazer teatro em São Paulo. E ele botou o Tião se suicidando. E eu, a caminho de Niterói, para fazer a cena, eu não concordava com o suicídio em si, sem uma razão. Por que se matou? Será que mataram ele ou por que se matou? Porque ele incomodava, ele enchia o saco. Então aí eu pedi ao diretor, que era o Luiz Fernando de Carvalho, no caminho para Niterói, que eu falei, tem que ter alguma coisa nessa cena que justifique o gesto. E ele falou, o que você gostaria que fosse? Eu gostaria de ter uma discussão com o carcereiro e ele me dá um tapa na cara. Do nada ele senta uma porrada na minha cara. Aí eu me mato. E ele topou.
Fernando falou, eu faço isso. Aí nós fomos para lá para o local, e aí quem é que ia dar o tapa? Ninguém conseguia, o figurante que fazia lá o tapa não conseguia dar o tapa. Quem deu o tapa foi o cameraman. Porque tinha que ser um tapa mesmo, né? Não ia ser um tapinha, tinha que ser um tapa. Eu falei para ele, você pode dar um tapa mesmo. Né? E aí, estava em mim, e ele não apareceu a imagem dele, mas apareceu a mão dele, né? Como se o cara tivesse levantado e desceu a mão do meu rosto. Quando desceu, aí já tinha uma câmera embaixo, e ele então para com a bofetada, porque o primeiro impacto é o inusitado. O segundo impacto é a conscientização do gesto. E o terceiro impacto é morri, me mataram. E aí tem um tempo, uma pausa, corta para dentro da cela, o SEST revém para falar qualquer coisa com o cara, ele está pendurado, porque eu ali mesmo começo a rasgar minha camisa, porque eu estou dentro da cela. Eu estou pendurado naqueles ferros da janelinha, né? Enforcado. Ele se mata. E aí quando abre a mão dele, está com a mão fechada assim, né? Que ele morreu crispado, né? E tem um papel que diz que ele trabalha, mata a fome, não come o pão de ninguém, mas quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. Foi a única mensagem final, desse trágico personagem. E você fez parcerias muito bacanas com o Luiz Fernando Carvalho. Ah, sim, sem dúvida. Os Maias, 2001. Maias. E hoje é dia de Vida Maria, Nova, né? Vida Nova, que Vida eu fiz Nova, com a Nívia Maria. E que depois em Caminho das Índias você viria a reencontrar. Sim, faríamos marido e mulher, pai da Juliana Paz. Juliana Paz, exatamente. E foram grandes parcerias. E a sua filha hoje é dia de participa, Maria né, 1, hoje é dia de Maria Prado, 2. A Janaína Prado trabalha. Janaína trabalhou em Caminho das Índias também. Sim. Ela gentilmente convidou a Jana para fazer. Eram duas moças, né? Eu não vou lembrar o nome da outra atriz, mas a Janaína, minha filha mais velha, participou de Caminho das Índias. Muito bem, por sinal, ela foi muito bem. Hoje ela seguiu outro caminho, né? As minhas filhas seguiram outro caminho e não estão mais, estão até distantes do Rio de Janeiro, né? Elas moram lá em Minas Gerais, né? E entre tantos sucessos, Osmar, mais recente foi Velho do Rio, em Pantanal, que foi icônico, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi, como você chegou a essa nova versão. Como ele chegou até ali. Sim. Porque eu não fui até ali. Quando eles resolveram fazer Pantanal, e eu confesso que eu nem vi muito o Pantanal da Manchete. Primeira versão. Vi algumas coisas, falavam muito sucesso, eu não podia deixar de ver alguma coisa, mas não acompanhei. Quando eles resolveram fazer Pantanal, alguma coisa me dizia, a gente estava na pandemia, que eu estaria em Pantanal, mas nunca poderia imaginar que seria uma personagem tão icônica quanto o Velho do Rio. Né? E lá pelas tantas, um dia, porque em casa, eu moro em casa, né? Então eu fiquei de caseiro, cuidando dos bichos fora, cuidando da lavar quintal, essas coisas todas, e a Vânia e Luana ficaram dentro de casa cuidando da casa, né? Roupa, essas coisas todas. E um dia, eu, por questões também de pandemia, não cortei mais barba, o que tem de cabelo também deixei crescer. E um dia eu toco o telefone, eu estou no quarto, né, sentado assim, aquele descanso e tal, e era um papinho, né? E aí ele falou, oi velho, como é que tá? Aí eu falei, peraí, papa, não acredito. Você está me convidando a fazer o Velho do Rio? Ele falou, não, que isso, estou brincando com você está velho mesmo, não. Só você pode fazer. É seu. Aí eu enlouqueci, né? Falei, puta, não pode ser.
Não pode estar me convidando para o Velho do Rio, não é possível. Quero você, só você e tal. Aí tudo mudou, né? A minha cabeça já começou a trabalhar. Eu não vi nada, eu não fui na fonte, eu fui no processo meu mesmo. Lendo o que o autor escreveu, já pelo Bruno. E a coisa mais interessante que eu comecei a ler, a gente é curioso e inseguro, né? Eu comecei a ler a sinopse dos personagens, né? Quer dizer, os resumos de cada personagem. Eu falei, pô, mas que personagem é esse que é tão importante que ele não está aqui? É que eu tinha pulado a folha, era uma folha inteira. Só do Velho do Rio tinha uma folha inteira, os demais eram um bloquinho. Eu pulei e falei, pô, cadê aqui? Não fala do Velho do Rio? Que personagem importante é esse, né? Cara, quando eu li, aí eu enlouqueci. Né? Eu já estava meio caminho andado, né, da caracterização, né? Barba já estava aqui embaixo, né? Sem corte, né? Sem nada, né? Não cortava nada. Né? Então, aí nós fomos, e eu comecei então todo o meu processo, né? De questão de prosódia, essa coisa toda, material que eles mandaram. E aí eu já comecei, porque a gente começa a mergulhar, né? No universo. Nós depois fomos para a primeira leitura. A gente fez uma leitura profissional, né, aquela coisa toda, mas quando eu cheguei lá no local mesmo, ali no Pantanal, em loco ali, aí veio tudo, né? Eu fui remar, tenho o braço para remar, remei, fui remar, mato, aquela coisa toda e tal. E o próprio figurino, aquela capa pesada. Foi a capa, isso, a capa, inclusive, eu sugeria ao figurino que só poderia usar aquela capa se eles fizessem um suspensório, exatamente, uma mochila interna de couro. Então eu vestia a capa e depois amarrava. Aí eu tinha os braços livres para o cajado e o braço esquerdo livre para qualquer outra eventualidade, porque a capa não cairia de jeito nenhum. 5 quilos aproximadamente pesava a capa. Aí eu fiquei livre para poder entrar na água, para poder caminhar pela água, para poder fazer uma série de coisas. E elas fizeram, muito bem feito por sinal, e depois a gente acertou. Maquiagem era simplesmente marcar as marcas do meu rosto, que a moça fez o teste, inclusive, pega tudo que é defeito do rosto, marca, envelhece, escurece, deixa mancha, deixa tudo. E o resto é comigo, né? Uma coisa bonita e difícil de se ver em novela é como o silêncio do Velho do Rio gritava através do olhar. Sim. Mais importante do que ele falou era o que ele falou com o olhar, né? A dor, né? E ao mesmo tempo o profundo amor e a impossibilidade do encontro com o filho. É um personagem emblemático. Você tem que trabalhar tudo por dentro, não vejo possibilidade. Veja bem, tudo por dentro não significa que você perca a consciência. É como se eu estivesse pilotando uma moto ou um avião. Eu trabalho, por exemplo, vamos imaginar uma moto, que eu tenho experiência de motocicleta, né? Eu trabalho a mão esquerda, a mão direita, a cabeça, a mão esquerda, a mão direita, pé esquerdo, pé direito, corpo. Como diz o Bruno Corano, corredor de moto, ele disse assim, moto é curva, porque se fosse linha reta, minha avó andava. Então, moto é equilíbrio instável, por isso é atraente. Por isso por exemplo, eu participei de uma corrida com o Leandro Melo, a 260 km por hora, eu na garupa e ele pilotando, chegamos em 5º lugar. Tem aí o documento disso, nunca ninguém passou. Então, o que era? O que era ele arrastar o joelho no chão e eu ir junto? Né? Quer dizer, você tem que aquela saboneteira que todo piloto usa é para arrastar no chão. Né? Vai trocar, né? Então, o Velho do Rio, vamos agora transpor essa ideia de pilotagem. Eu tinha que pilotar o velho. Tinha que pilotar a emoção, velho. A dosagem
da emoção do velho. Não podia ser uma emoção qualquer. Além de trazê-la, era preciso escolher a dose necessária ao momento em que ele a sentiu. Isso é um amadurecimento do ator, né? Então, e foi com muita tranquilidade que eu pude, então, me expressar dessa forma, na caminhada, na batida do cajado, na batida do coisa, entendeu? Quer dizer, passo firme, né? E ao mesmo tempo, o olhar que ele queria chegar e não podia, olhava o filho e o filho não podia vê-lo, né? Isso é de uma riqueza incomensurável, né? Isso para um ator é uma dádiva, é um presente e tal. E até hoje eu ganhei o totem do Velho do Rio, está lá na minha casa, o totem. Está lá na parede do Velho. E isso se refletiu em tantas homenagens, em tantos Foi. prêmios que você continua ganhando. Continuo. Inclusive agora, dia 17. Dia 17 eu recebo o prêmio de melhor ator, televisão, melhor ator mesmo, né? Porque no Luciano Huck eu concorri como coadjuvante. Sim, sim. Embora o personagem fosse protagonista. Sim, sim. Não importa. Eu fui coadjuvante, mas o personagem foi protagonista. No caso, a Associação Paulista de Críticos de Arte de São Paulo reconhece que ele foi protagonista. E eu ganhei o prêmio de melhor ator, terceiro, a PCA. Ganhei por Tião. Coadjuvante. E melhor ator teatro, no mesmo dia, pelo Hitler. E agora, melhor ator televisão, por Velho do Rio. Não é mole, né? Quer dizer, é muita emoção. Não, é impressionante a sua capacidade de pesquisa, de mergulho. No cinema você fez Desmundo, que você estava lendo O Sertão e você mergulhou na vida de Antônio Conselheiro, na época que você estava fazendo. Francisco Albuquerque. Na verdade, Antônio Conselheiro foi para Tião Galinho. Eu estava lendo Os Sertões, de Euclides da Cunha, quando foi um triunvirato. O Benedito ia retomar Tião, que tinha sido posto em Paraíso com o Lima Duarte. Queria me convidar para fazê-lo. O Luiz Fernando de Carvalho assumiria a direção como titular e eu como intérprete do Tião Galinha. Autor, diretor e ator emarnados no mesmo objetivo, e nesse período eu estava imbuído de Antônio Conselheiro, né? Desse genocídio que tanta desgraça trouxe, né? É uma memória triste, né, da história brasileira, né? O genocídio dos canudenses, né? E aquilo é muito triste, né? Tanto que eu acho que o Euclides, quando escreveu Os Sertões, ele mudou de lado. Ele foi como correspondente de um jornal de São Paulo, não sei se o Estado de São Paulo, correspondente de guerra. E ele lá, ele virou e acusou, ele denunciou que aquilo foi um genocídio. Eu acho que isso lhe valeu, perante as Forças Armadas, um pouco de raiva, cara. Porque ele não poupou, as Forças Armadas estão no livro. Porque a resistência foi até o último canudense. Só restaram as mulheres e as crianças. Até o último canudense, o cara estava resistindo. Por quê? Que alquimia existia naquela comunidade para tanto amor. Por quê? Porque lá encontrou-se ternura, encontrou-se alegria, felicidade, que o sistema não podia tolerar. Mão de obra, sendo feliz, que porra é essa? Não. Mata essa porra toda ali. O conselheiro morreu de doença, ele ficou com câncer, ele morreu de câncer, consequência do câncer. Inclusive, barbaramente retiraram os corpos, cortaram a cabeça, meteram dentro de coisa, como fizeram com os cangaceiros. Sim.
né? Era bárbaro isso, analisar, querendo ver no cérebro o que tinha diferente. Não tem nada diferente. Mas enfim. Eu me referi E a tragédia de Euclides, né? Que outro dia a gente estava vendo até um Dilermano, que era militar. E aí não nos cabe julgar, mas morreu pai e filho contra um atirador exímio, né? Claro que partiu deles. Uma traição, quer dizer, provavelmente ele talvez não desse a atenção necessária em casa, a mulher apaixonou-se pelo Dilermano por ela. Mas aí é o que eu acho, né? Você não tem que fazer justiça com as próprias mãos, né? Se você não é mais querido por alguém que você ama, afaste-se. Essa história, por exemplo, do Roberto Marinho, com a dona Lili de Carvalho, e eu vou contá-la, se tiver algum erro, foi como me chegou. Sim. Eles eram amigos, ela era casada, se não me engano, com um médico. Eles eram amigos, se frequentavam. E ele sentiu que estava se apaixonando por ela. E o que é que ele fez? Ele afastou-se. Diminuiu o número de encontros. E nenhum deles entendeu por que ele não... Ele só voltou, assim, mais assiduamente, quando faleceu o marido. Ela ficou viúva. Ele teve coragem, né? E eles ficaram juntos. Eu acho bonito isso, eu acho uma história interessante, né? De um homem, inclusive, que não se coaduna com o nosso pensamento político, mas dignidade, caráter. Sejamos justos. Agora, pelo que eu sei da história, o pouco que eu sei, não tem sentido o Euclides pegar uma arma e ir lá matar o amante da mulher. Que parece que ele tomou um tiro primeiro, o amante, e aí ele era atirador, deu um só e matou. O filho é a mesma coisa, ele também era atirador, pá, acabou. E os outros deviam tremer um pouco, né? Não. Se você não atira, não pode fazer isso. Não. E mesmo que atirasse, não vale a pena. O mundo está aí, está tudo aberto. Né? Eu passei por uma experiência semelhante, não igual a dele, mas o meu primeiro casamento, ele foi definhando e acabou. Dramaticamente. Eu me afastei, fui-me embora. Depois, o tempo foi passando. Um belo dia, do nada, eu conheci a Vânia. Estamos 33 anos juntos, nossa filha tem 29. Eu encontrei minha mulher agora, mora em Tiradentes, foi ótimo. Não ficamos amigos, mas nos toleramos. Sim, uma Como vai? Você está bem? Tudo bem? Não nos frequentamos. Eu fui lá para ver o aniversário da minha neta, que são as duas minhas filhas, que eu tive com ela, e tenho duas netas, a Claricinha, da Janaína, e a Clarinha. Mas não tem, quer dizer, da minha parte, eu encontrei um outro caminho, maravilhoso, entendeu? Então, por que você quer fazer justiça com as próprias mãos? E essa atitude do Roberto Marinho, que é conhecida, é digna, né? Muito digna. Tem que reconhecer isso. Embora não admire a sua postura de empresário e cidadão, apoiando movimentos que atentam contra a democracia, como o golpe de 64, por exemplo, não é? Isso é notório, né? Tanto que a própria televisão fez uma meia-culpa sobre isso, não é? Sim. Fez uma meia-culpa, né? Ou aquela belíssima resposta que o Brizola deu quando foi agredido, né? E ele pediu um direito de resposta, aquilo é antológico. O Ciro Nogueira, né? Como é que não? Ciro Nogueira não. Ciro Nogueira é outro, é deputado, né? O Ciro Moreira tem que ler aquilo, aquela coisa, a resposta. Aquilo é antológico. Mas nós temos que também reconhecer que os nossos adversários têm virtudes, né? E a gente não pode negar isso, né? E eu queria voltar àquele filme
Desmundo, que você fez o Francisco de Albuquerque, Sim, esse. cuja trama é maravilhosa, baseada em fatos reais, né? E você compôs um personagem brilhante que foi indicado até o prêmio Guarani, né? Desmundo foi prosseguimento dos Maias. Porque os Maias, quando eu fiz o Tomás Alencar, eu já estava com a barba grande também e fazia aquela extensão do poeta, o cabelo mais aqui nos ombros, né? E depois eu continuei fazendo a mesma a maquiagem e preparo, só que a barba mais escura também, para o Francisco de Albuquerque. Que a trama era assim, 1570, meninas órfãs eram trazidas de Portugal. E levamos, eu e Simone Spoladori, para o filme, tudo que nós amealhamos nos Maias. Porque ela era casada com meu amigo, que era o Caco Ciotto. Não. Era o galã que fazia o filho do Maia, que morre tragicamente. Leonardo Vieira. E eu sou amigo do Leonardo. E tem um momento que ela entra, a paixão do poeta, a Simone Spoladori, e ele comenta com o marido: a sua mulher hoje está especialmente bela. E ele, brincando com Alencar, diz: é minha mulher, Alencar. Eu disse: eu sei, e jamais tocaria um dedo nela, sendo sua mulher. Mas tenho feito viagens poéticas maravilhosas como ela. Tenho viajado muito com ela, na poesia. É interessante, né? Ele jamais tocaria um dedo. Então, toda essa paixão colocada na poesia, eu levei para o Francisco de Albuquerque, que se apaixona pela Oribela. Tanto que a própria autora me disse: se eu tivesse que botar com quem ela se casaria de fato, seria com Francisco, não com o personagem do Caco, que era. Seria o Francisco, mas o problema é que ela foi arrancada da sua cultura. Ela foi estuprada na sua alma, porque ela foi arrancada para desposar pessoas do mais baixo nível, que eles mandaram para o Brasil para formar como é que é? Para você ter um termo que se diz isso, você manda os caras para... Eles queriam evitar que os colonizadores... colonizar o país, colonizar o continente, exatamente, mas os degradados eles mandaram para cá, o que havia de pior em Portugal. Vamos livrar desse canalha, manda para a porra do Brasil. Então, quer dizer, isso é o histórico. E Oribela é mandada com um grupo de jovens de 14, 15 anos para desposar esses terríveis que vieram para cá, porque eles estavam se amancebando com os índios, com as índias. Essas moças ficavam num convento, né? Sim, elas eram órfãs. E Oribela se rebela, quer dizer, Oribela se rebela. E aí, para puni-la, eles põem quem? Um cara que não era bem visto, que é o Francisco de Albuquerque, pela igreja. Porque ele era matador, ele caçava índio, ele punia a gente e discutia, não era católico. Subentende-se que ele tenha tido uma transa com a mãe. Nasceu uma menina, botou-se uma menina... Fruto desse incesto. Fruto do incesto, não se fala tão claro, mas subentende-se que, porque não tinha mulher, ou seria com as índias, ou seria com a própria mãe, com quem ele morava, mas não se menciona. E aí, ele é posto lá para puni-la. E eu me lembro que nessa cena, quando eu estou olhando para frente, que o padre está falando, eu lembro disso nitidamente, como se eu estivesse aqui agora, como Francisco de Albuquerque. E ele vira e olha para ela, ele se apaixona por ela ali.
ali. E se apaixona mesmo. E ela por ele, mas ela não pode ficar. Não pode ficar. Tanto que ele tenta estuprá-la naquela mesma noite, no curral. E ela pede, implora, que ela quer rezar. E aí ele quer rezar. E aí ele não toca nela. Ele respeita. Só lá na frente é que ela vai chegar diante dele. Ele puniu porque ela tentou fugir. Ele foi buscar, voltou para casa. E essa cena é lindíssima. Que ele está na rede, ela vem submissa, ele olha para ela e aponta para ela, e ela levanta a saia e ela está nua. E é a primeira vez então que ele vai para a cama com ela. Uma coragem grande da Simone, e eu fiquei nu também. Eu acho que eu sou um dos poucos atores que o Jabunda teve que ser maquiada para tirar a marca de sunga. A maquiadora, eu fiquei de bunda de fora e ela maquiou a minha bunda, porque ia aparecer a minha bunda, né? E foi o primeiro momento em que a gente seduz, né? Até que ela tenta fugir com o Gimeno, né? Que é o Caco, e ele vai atrás. E eu me lembro que aconteceu um fato muito interessante, que eu inadvertidamente, irresponsavelmente, ali na pousada que a gente ficava, me convidaram para jogar uma peladinha, e eu fui jogar. E estava frio, tive uma distensão na virilha, e eu tinha que montar, cavalgar o cavalo e disparar com o cavalo no dia seguinte. Aliás, 2 dias depois. E eu não falei nada, eu não queria falar, né? Eu fui, cara. Puta que pariu. Cavalo era o tamanho. O cavalo falava 4 idiomas. Sim, que ele andava de ré, andava de lado. Logo no primeiro dia de treino, a gente se entendeu. E um galope daquele cavalo, um cavalo de corrida. Então eu tinha que disparar naquelas areias, naquelas longas praias de Ubatuba, com a picape do lado, com a câmera acompanhando. E eu fui assim mesmo, cara, mas não aguentei, puxei a rédea, fui parando. Desci do cavalo e disse para eles: não posso filmar, estou com distensão na virilha. Parou tudo. Eles só foram fazer essa cena 15 dias depois, no último dia de filmagem. Aí eu já estava recuperado, aí eu também voei, né? Aí eu voei. Eu monto bem, né? Foi. E aí nesse encontro é que tem o encontro dos dois e tem o embate dos dois. O Ximeno, ela no meio, e nós fizemos câmera girando no entorno, com o Steadicam, os 3 cavalos. É uma cena antológica. Os 3 cavalos juntos, ela no meio, de repente escurece, pá! Não sabe quem pegou. 2 tiros. Ele deu o primeiro, errou, segundo eu mato ele. Mas não aparece. Só aparece quando ele já está indo embora, a criança, que é dele, não é minha. Foi da transa com ele, que ela engravidou, não foi comigo. Tanto que o cabelinho dele é mais claro, né? Aí eles vão para mais mata dentro, vai a comitiva dele se distanciando para o nada, né? Para o infinito, né? Você podia fazer até o Desnudo 2, né? Sim. O que seria dessa gente mais distante, né? Ele larga tudo aquela propriedade dele e vai mata dentro
Tanto que eles tiveram que botar estrategicamente o cavalo. O Quebum era o nome do cavalo. Nunca me faltou aquele cavalo. E aí tiveram que botar num barranquinho para que eu pudesse, de uma maneira mais rápida, botar o pé esquerdo no estribo e já pular e cair montado, girar com ele. E vai pá, 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 pá. Agora, o cavalo, o dono do cavalo lá no Ara Severa, lá ali nos arredores de São Paulo, não era o nome lá do lugar? Severa, Guararema, estado de São Paulo, falou para mim assim, cada cavalo daquele exportava sempre para o exterior. Eram 3 cavalos, 3 processos. Tinha um cinza com crina preta, que era da Simone. O castor com crina branca, que era o mais velho, do Caco. E o todo negro, corcel negro, o maior, que era meu, todo preto, ele só desvalorizou um pouco porque tinha uma manchinha branca na pata. Se a pelagem dele fosse toda preta, era uma fortuna. E esse cavalo, então, só nós lá em Ubatuba, só nós, eu podia selar, pedir para selar e sair com ele a hora que eu quisesse, mas só eu, mas ninguém. Todos assegurados, o Zequinha tomava conta e ninguém podia chegar perto. Só nós. No próximo e último bloco, vamos falar de um filme que levou você ao prêmio, né, 10 segundos para vencer, e que você reencontra Daniel de Oliveira, com quem você já tinha feito uma minissérie na Globo, Nada Será Como Antes. Nada será como antes. Você fazia o Pompeu Azevedo Gomes. Daqui a pouquinho a gente... Certo.